todos eles foram interpelados dessa forma. Eu pego a minha serva, dou para o meu marido, ele se deita com ela e tem um filho. Raquel vai fazer a mesma coisa. Entra numa disputa, me dá filho, senão eu morro, eu preciso de filho. Não, eu preciso de um carro bom para mostrar para as pessoas. Eu preciso de uma roupa boa, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? Eu preciso de tudo na minha vida para mostrar para os outros. Raquel tinha um coração completo. E obviamente que esse coração não ia planejar um filho. Todos os filhos de Jacó foram não planejados. Porém, eu tenho uma palavra para você. Como Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida, Ele entregou nas mãos dos pais para abençoar os seus filhos. Então Jacó reúne todos os seus filhos e demonstra quem tem autoridade. Por mais que o seu filho ou você não tenha sido planejado, Cristo te dá uma autoridade para você profetizar sobre a sua vida ou sobre a vida dos seus filhos. Levanta a sua mão direita, diga: eu tenho autoridade para profetizar. Amém? Presta atenção nisso. Quando você assume para você, agora, a palavra de Deus, eu assumo a palavra para a minha vida, você tem uma prática diferente das outras pessoas. Você tem uma vida diferente, uma pronúncia diferente, uma fala diferente, um anunciar diferente. Enquanto que todo mundo vai na contramão, Deus vai numa mão adversa. Sim ou não? Então todo mundo fala que não vai dar certo. A fé fala como? Deus fala como? Tudo é possível ao que crê. Agora, se você der ouvido quando a pessoa fala não vai dar certo, meu amigo, escolha com quem você quer ficar. Isso é fé. Se você quiser ficar com o que as pessoas falam, ou você quer ficar, pessoas, famílias, que raio que for, meu irmão. Se quiser ficar com o conselho do próprio diabo, você fica com o conselho do diabo. Agora, quando a pessoa fala, não, eu creio, eu vou crer na palavra, tudo é possível àquele que crê. Eu vou crer. E a fé, a menor fé que seja, vai transportar montanha. Então, peraí, maior é o que está em mim do que aquele que está? Maior é o que está em mim do que essa palavra contrária à minha família. Irmão, tem muita gente para amaldiçoar. Muita, mas tanta gente para amaldiçoar. O que menos tem é gente para abençoar. A maior luta que nós temos nessa terra, presta atenção, a maior luta que nós temos na terra não é contra nós, como muita gente fala. Seu maior inimigo é você. Não, seu maior inimigo é o diabo. Seu maior inimigo é o pecado. Seu maior inimigo é lutar, essa luta, não é você. Nós somos, todo mundo aqui é reativo. Dá um tapa na cara de qualquer um de nós cristãos aqui para ver como que vai ser a reação. Ninguém vai aceitar. Nós somos reativos. Somos animais racionais, mas somos animais. Somos reativos. Porém, queridos, de nenhuma sorte nós podemos na nossa vida implicar em ter na nossa pronúncia, no nosso verbo, a palavra da fé. Assumir para nós a palavra de Deus. E no nosso verbo colocar em prática. As pessoas vão vir, vão falar um monte de porcaria, principalmente quando nós falhamos. Quando nós erramos, quando nós fracassamos. E você acha que elas vão esquecer? Deus esquece, mas elas jamais esquecerão. É para isso que nós temos que olhar, para as pessoas que nós temos que jamais. Olha a vida de Jacó. Nenhum dos seus filhos foi planejado, foi tudo interpelado, empurrado uma coisa, com a barriga. Deus deu autoridade para Jacó, ele abençoou os seus 12 filhos. E foram todos uma bênção. As 12 tribos de Israel. A constituição de uma nação. As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Diga graças a Deus. Que coisa linda isso daqui. Vamos ver lá a bênção? Como que foi a bênção de Aser? Aí em Gênesis ainda, só que lá no 49. 49, versículo 20. Abre lá, por favor. Gênesis 49, abre lá, vai lá. Versículo 20. De Aser, o seu pão será
abundante e Ele dará delícias reais. Eu lembro de Isaías 1,19, que diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu lembro de Jesus, em Mateus capítulo de número 6, quando ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, ou seja, colocar Deus e a prioridade em Deus, e todas as coisas são acrescentadas. Jesus fala num contexto de uma pessoa que quer tanto, está fadigada com as coisas da vida. E ele fala, olhe para os pássaros que se juntam no ninho, é Deus que alimenta eles. Ele fala, olhe para os lírios do campo, como são lindos o seu veludo. É Deus que os veste. Você vê que é atribuído na palavra de Deus uma honra que vem dele. Uma honra que vem do Senhor. E ele disse para Azer, de Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Isso significa prosperidade. Agora eu te pergunto, se Azer, filho de Jacó, desviar-se da palavra de Deus, não tem muita coisa na Bíblia para falar de Azer, a não ser uma conotação de ser Azer, um homem próspero, com essa bênção de prosperidade e felicidade. Claro que há participação em questões de batalhas, em questão de acampamento. Sim, eu vou citar isso daqui a pouco. Há de Azer, sim, algumas coisas para se falar. No Novo Testamento, por exemplo, não se acha nada, a não ser uma situação que eu vou repetir novamente, eu falei na primeira domingo e vou falar hoje aqui. De Azer não tem muita coisa para se falar, mas da prosperidade. Se Azer, esse rapaz, tivesse se desviado de Deus. Lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? Levanta a sua mão. Se o filho pródigo tivesse se desviado, aliás, não tivesse desviado, ele teria passado o que ele passou? Não. Ele sempre teve tudo. Só que lá no meio do nada, ele acaba lembrando, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque os seus servos, você vê que ele lembrou dos servos. Ele lembrou de como o pai tratava os servos, de como os servos eram abençoados. Ele falou, quero ser como um servo. Você vê, talvez ele estava na casa do pai e ele não se achava servo, ele se achava superior a alguém. Lembra que Deus está por detrás de tudo? Quem lembra? Levanta sua mão assim, diga: Deus está por detrás de tudo. Tudo! Esquece. A glória nunca vai ser do nada, nem do além, nem do Big Bang. A glória sempre será de Deus, amém. Está rimando tudo. Por quê? Deus está por detrás da situação. Quem sabe filho pródigo fosse resistente. Quem sabe mesmo tendo tudo se achava superior. Intentou Satanás no coração dele, como aconteceu com Davi também. A Bíblia fala em Crônicas 21 que Satanás, ele incitou sobre o coração de Davi, para que Davi numerasse o exército de Israel. Ou seja, deixa eu contar aqui, para mim depois ver lá quantos que tem no inimigo, para ver se vai dar certo a batalha. Escuta, para Israel, Deus ordenou, nunca faça uma contagem, ou seja, nunca recorra a achar que a vitória vem de vocês, porque a vitória é do Senhor. Satanás se levantou no coração de Davi e falou: numera, vai lá ver se dá certo. E Davi chamou o seu escravo, seu servo, e numerou. Deus o castigou, a coisa foi terrível para Davi. Quem sabe o coração do filho pródigo não estava desse jeito, irmãos. E ele saiu para o meio do nada. Eu vou gastar tudo agora. E de fato, irmão, de fato, por mais que ele fosse bom de coração, tivesse uma fala mansa, tivesse uma conduta mansa, de fato e de verdade, irmão, o camarada, quando ele pega o que ele tem para torrar na prostituição, para torrar no que não presta, quem está entendendo? Para torrar no que não presta, o coraçãozinho dele é meio
topetudo, assim, sabe? Meio, tem que tomar cuidado com o coração. A Bíblia diz para a gente não confiar, não se estribar no nosso próprio coração. Sabe quem que resiste a gente? É Deus, cara. É Deus. Cara, é Deus que vem e faz assim, ó. E a gente vai e chora e pergunta e fala. Ele resiste o soberbo. O coraçãozinho dele devia ter, não adianta. Meu irmão, eu sou da verdade, conhecedor da verdade. Não passa a mão na cabeça do filho pródigo. Também não passa a mão na cabeça de Jó. Nunca passei, nunca vou passar. Jó declarou lá no capítulo de número 3, o mal que eu mais temia sobreveio, ou seja, o coração dele estava nas riquezas. Ele levantava de madrugada todo dia. Imagina o medão, o medaço que ele não tinha para levantar todo dia de madrugada e apresentar. Irmão, os filhos dele estavam dormindo, não tinha nem pecado. Ele falava, não, eu já vou oferecer antecipadamente o sacrifício pelos pecados que eles ainda nem cometeram. O mal que eu mais temia me sobreveio. Meu coração está nisso aqui. A felicidade de Jó, na verdade, ele era justo, mas não conhecia Deus de perto. Era homem íntegro. O inferno está cheio de homem justo. O inferno está lotado. Não é ser justo, bom, bondoso que vai salvar a pessoa, não. Sabe o que salva a pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Quem salva a pessoa é Cristo, é crer. Aquele que crê, a pessoa é boa, não mata, não rouba, paga. Vai aqui. Amém, queridos? Coraçãozinho da gente, Deus trata, trabalha nele. Não é felicidade que estamos falando? Sabe por que tem gente que tem medo de falar de felicidade? Porque não entende o que é felicidade. Sabe, tem gente que não fala de felicidade porque tem mentira lá de anos. Ó. Não sabe o que é ser feliz, porque só sabe quem é feliz, só sabe ser feliz, e o que é felicidade, quem é liberto. Escuta, Deus trabalha no nosso coração, e é a partir dele, do seu coração, que vai fluir as bênçãos. É por isso que ele trabalha aí. Quem está entendendo? Porque Deus resiste e tá, porque é daí que vem. Olha o que Jesus falou. Do coração procede os adultérios, do coração procede a maldade lá, tal, do coração procede a cólera, do coração procede a maldade. Cristo que falou. Mas também é do coração do homem que procede as bênçãos. Porque ele disse, aquele que crê nele, fluirão de dentro de si, como rios de águas vivas. Flui de dentro da pessoa, como rio de água viva. É de dentro da pessoa, por isso tem que ser trabalhado. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Sabe aquela pessoa que está sempre, ó, falou, não leu, não é para terminar, não. Falou, não leu, estou lá e vou enfrentar. Sabe aquela pessoa? Deus resiste. Deus trabalha aí. Deus trabalha com a pessoa resistente, a pessoa reclamona. Esses dias eu tenho um cliente lá que ele chega no nossa e sai no nossa. É tanta reclamação que eu nunca vi na minha vida, um ser humano. Ontem ele foi, eu falei, eu não aguentei. Ontem eu estava cansado, eu não aguentei. Eu falei, vai, qual é o nossa da primeira? Ele, nossa, você não sabe. É tanto nossa de reclamação, que até o que é bom ele fala, nossa. Até o que é bom você não sabe se é bom, porque ele fala, nossa, você não sabe, eu marquei uma viagem. Nossa. Parece que, você entendeu? A pessoa está tão viciada na reclamação. Irmão, para de reclamar.
Deixa eu ver. Pare de reclamar. Nós não podemos dar lugar a uma outra situação para a nossa humanidade. Diga, eu não posso dar evasão a outra situação na minha vida, na minha humanidade, que não seja apenas sobreviver. Ponto. Fala, ponto. Fala final, ponto final. Porque tem gente que coloca ponto e continua escrevendo. É ponto final, irmão. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Na sua humanidade, você é um ser humano. Você luta para sobreviver. Tá frio, não tá? Você não está com roupa no corpo, por quê? Para com esse negócio de querer além da sua sobrevivência. Para. Porque se você não para, Deus vai te parar. O homem precisa da caça. Precisa da panela também. E de uma lenha para acender. E 2 pedras para acender. Água para fazer o guisado. Temperos para fazer a caça. Precisa de pele para poder se cobrir. Pele de animal para poder se cobrir. Pele de animal para poder fazer suas vestes. Precisa de folhas de árvore para poder entrar adentro. Precisa de mais o quê? Me fala, precisa de mais o quê? Seja situação urbana, seja situação rural, nós precisamos nos adequar à questão do coração de Deus. Não existe ninguém mais simples do que Deus, irmãos. Deus é simples. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos apercebemos da sua simplicidade. Porque a simplicidade de Deus é revelada pela pessoa de Cristo Jesus. A simplicidade é revelada pela pessoa de Cristo Jesus. Ser simples não significa que você não goste de coisas boas. Mas você ter uma coisa boa é o suficiente. Você não precisa ter 300 mesmas coisas boas. Quem está entendendo? Você não precisa ter 500 milhões de coisas boas na mesma situação. Tenha uma coisa boa. Porque gosto é uma coisa que não se discute. E coração é uma coisa que cada um tem o seu. E desejo é uma coisa que cada um tem o seu. Quando se trata de excesso é o problema. Tudo na vida, converse com o médico para você ver. Aí você fala assim, ó, a dieta, eu posso fazer dieta? Pode, mas não muito, né? Porque se fizer dieta demais, você vai acabar emagrecendo demais, vai ter problema. Não vai ter musculatura aí, não vai... E aí, o que vai acontecer? Ah, tá, então eu posso comer pizza? Pode, mas não todo dia, né? Eu vou comer pizza todo dia agora. Dá problema. O remédio é bom, mas toma acima, vira veneno. Irmão, o fato é que nós precisamos tomar cuidado com os excessos para não perder a nossa humanidade e acabar se tornando bicho em busca de coisas. E por conta da vaidade. A vaidade, ela traz escalas de degradação da humanidade. Satanás é especialista nessa situação. Ele chegou a Cristo e falou, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Porque a mim me foi dado, e dou a quem eu quero. Jesus falou, somente Deus adorarás. Como muita gente pensa, eu não vou adorar Satanás também. Mas Satanás, ele tem muitas outras estratégias. Satanás, ele tem muitas outras maneiras de trabalhar. E em questões rurais, e em questões urbanas. Em questões rurais, é trator em cima de trator, meu amigo. É terra em cima de terra. É plantação de café, milho e assim vai, né? Porque o cara usa botina, que ele não tem 800 botinas. Qualquer situação, irmão, em qualquer lugar desse mundo, para qualquer pessoa é a mesma lei. Paulo disse, se você tiver uma coberta para se cobrir,
E a coisa simples, o teto, né? O teto e a coberta para se cobrir. Nisso contentai-vos. Sabe por que eu falo que nem todo mundo pode falar de felicidade? Porque não sabe o que é felicidade. Sabe por que tem muita gente que não fala? Porque não sabe. E ninguém fala aquilo que não sabe. Amém? A Bíblia chama de concupiscência dos olhos. Aquilo que atrai os nossos olhos, chama a nossa atenção, aquilo que a gente quer. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado e não andar na concupiscência dos olhos. A não ser que você não tenha e o teu coração deseja. Oh, Pai, eu sou teu filho. Me ajude. Me dê condições. Quem está entendendo? Tem gente que fala que se ficar rico, rico mesmo, rico, que eu digo milionário, bilionário, né? Igual o dono de banco que tem bilhões e bilhões. Se eu ficar rico, quer ver só? Quem aqui, se ficar rico agora, vai continuar sendo humilde do jeito que é? Levanta a sua mão. Eu também, eu levanto os pés, tudo aqui, ó. Eu também. Vou continuar a mesma coisa. Vai? Por quanto tempo? Eu não estou falando das primeiras horas. Opa! Eu não estou falando pelas primeiras horas, não. Para quanto tempo? Vem cá, deixa eu te chamar para a realidade. Deixa eu ser um pouquinho pai seu também. Filho, para que você quer tanto dinheiro? O dinheiro corrompe você. Você pode não acreditar em mim, mas a única coisa que eu tenho para te dar é a verdade. O dinheiro corrompe. Muito dinheiro corrompe. Sabe por que nós não temos políticos honestos? Porque o dinheiro corrompe. Sabe por que o nosso país, tão maravilhoso do jeito que ele é desse jeito? Por causa do muito dinheiro. O dinheiro corrompe. E sabe por que ele não vai te dar além da sua capacidade? Porque ele te ama. E ele sabe que você vai se corromper. Por 1 ano, talvez que não. Por 2 anos, pode ser que não. Por 3 anos, pode ser que não. Mas quando chegar o 4º ano, numa fila de um cinema, alguém se mete a besta, de lá do seu lado, querer provar que é alguma coisa. Você olha e fala, esse cara não é ninguém. Eu sou alguma coisa. Pode ser que um carteiro, alguém te desafie na tua cara, e você vai dar uma resposta, e vai falar assim, eu compro até as suas roupas íntimas. Quando alguma coisa acontecer, você vai falar, eu compro o que eu quiser. Que nem o Senhor, está escrito, Senhor Abravanel, está escrito no seu livro. Quando ele teve aquele problema nas cordas vocais, e ele foi para Miami para tratar a voz dele, ele chegou para o médico falou, você vai ter que ficar quieto, não vai poder apresentar o seu programa lá no Brasil. Você vai ter que ficar quietinho aí. Não, eu não posso, porque o SBT sou eu, é eu que mando nisso aqui. É eu que faço e desfaço. Sou eu. Não posso fazer nada, o problema é seu. Se você não descansar, você vai perder a tua voz. Não, eu quero recuperar isso aqui rápido, então tem que fazer cirurgia. Não, eu quero agora. Você vai ter que descansar. Não vou descansar. Quanto é que é para resolver esse problema? Você não resolve? Vou contratar outro médico e falar aqui, não tem dinheiro no mundo que compre a sua saúde. Ou você descansa, ou não adianta. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Ele quer comprar tudo, ou seja, eu compro, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu compro, eu quero. O dinheiro corrompe ou não corrompe? O dinheiro te dá um aspecto
de empoderamento que só pertence ao cristão ter autoridade. Por isso, Jesus, quando ele referiu-se à questão do dinheiro, ele falou sobre Mamon. Engraçado, tinha tantos deuses na época, ele não fez referência ou inferência a nenhum deus, ele fez inferência apenas a Mamon. Por que será, hein, gente? Por que será que o nosso Cristo, que veio na terra para trazer toda a palavra necessária ao ser humano, para a salvação eterna, para a vida, para ter uma vida, olha só, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Para trazer o bom ânimo através da palavra dele, porque nós vamos vencer no final disso tudo, o único Deus que ele cita é Mamon, o Deus do dinheiro. Tem alguma coisa aí, tem ou não tem? Continue o seu trabalho, continue na luta, porque essa luta é boa, irmão. Essa luta é boa. Essa luta é para você pagar as suas dívidas, para você levantar, para você pagar as suas contas, para você fazer os seus planejamentos, para você... Isso, continue! Mas nunca deixe o mamonzão entrar na tua vida. Porque no dia que o mamão entrar, vai te preparar, como para o senhor Abravanel, uma mexicana para tentar acabar com o segundo casamento dele. Já no primeiro, era notório. No segundo casamento... Te estou dando exemplos cotidianos aí, para você ver como o dinheiro corrompe, e corrompe muito. Toma cuidado, toma juízo, amém? Toma juízo. No mês de agosto, nós declaramos felicidade na vida das pessoas. Eu declarei que a maior felicidade que nós devemos reconhecer quanto cristãos, alguém que pertence à comunidade, é conhecer e ter a Jesus. Conhecer e ter. Por quê? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter. Uma coisa é você ir lá no bebedouro, olhar como é que é, ver, olha, essa água aqui é lá de Israel, vai que seja, é um exemplo que estou te dando. Essa água é lá de Israel. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você pegar ela e tomar. É ter para si. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, Jesus? Graças a Deus. Quem foi a tribo de Aser? Vou falar, quem foi a tribo de Aser? Estamos quase acabando já, tá? Quem foi a tribo de Aser? A tribo de Aser era responsáveis pelo fornecimento de alimentos para o acampamento. Então, presta atenção, não há nada mais feliz na vida do que você buscar recursos necessários. O alimento é necessário, não além, o alimento é necessário. Sim ou não? Você pega um prato de comida, você coloca o arroz, você coloca o feijão, você coloca um pedaço de carne, você coloca uma salada, e se for oferecer mais alguma coisa, você fala, acho que já está bom. É o básico, tá o suficiente. Mais do que isso é excesso. Quem está entendendo? Então, eu entendo na tribo de Aser que para ser feliz, como de fato uma conotação de felicidade, eu preciso aprender sobre o que é simples, sobre apenas o que é necessário. Ok, você deve se gabar de falar de quantidades de sapatos que você tem, senhora, da quantidade de casacos que você tem, a quantidade, só que entenda bem, não é a quantidade. Não é a quantidade. É apenas o necessário para todos nós aqui. Encerra a insatisfação que o diabo consegue colocar. Ele usa a televisão, usa as pessoas mais arrogantes, prepotentes, soberbas, para nos apresentar uma vida e um padrão que não é cristão. E a gente vai acabar querendo copiar isso. E o diabo coloca satisfação. Ele coloca o que no coração dele tinha. Porque não tem nada pior para destruir a vida de uma pessoa do que a infelicidade. A infelicidade, ou seja, a insatisfação. Não estou feliz no meu casamento. Não estou feliz com o meu trabalho. Não estou feliz com o meu salário. Não estou feliz com a minha igreja. Não estou feliz. A insatisfação. Estou insatisfeito. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Isso destrói. Então encerra hoje na tua vida a insatisfação.
Seja satisfeito com o teu marido. Procure se satisfazer de toda sorte com a tua esposa, de toda sorte com os teus filhos. Resolva, procure se a satisfação. Ficar mal resolvido é a pior coisa para trazer a insatisfação. Isso é o que destrói. Isso é o que leva a coisas degradantes na nossa vida. Estar insatisfeito. Amém, Jesus? Insatisfeito, entenda bem. Entenda bem, como que eu vou ficar insatisfeito se eu tenho o suficiente, eu sou feliz com o suficiente? Me pergunte, como, pastor? Que uma pessoa é capaz de se ficar insatisfeita se ela já tem o suficiente para a sua vida? É desesperador para aquela pessoa que não tem o suficiente. Agora, para aquela pessoa que quer mais do que aquilo que é dado, é porque a minha amiga ganhou do marido um carro, uma viagem para Cancún, e o meu marido me traz todo dia de noite um cachorro-quente. Ah, meu amigo, mas ela não ganha o cachorro-quente todo dia. Você ganha. E cachorro-quente é bom, irmão. Amém? Seja satisfeito com o que Deus te deu. O que é felicidade segundo a Bíblia? Lucas capítulo 2. Rapidinho, eu encerro. Prometo. Eu achei que eu ia acabar até um pouquinho mais rápido hoje. Acabei já. Vou falar de Ana. E vou falar que ela é filha de Fanuel. Rapaz, Fanuel é meio nordestino, né? Lucas capítulo 2. Versículo 36. Fanuel é meio nordestino. Fanuel. Tem a minha tia-avó que chamava-se Eulaia. Olha só, irmão, repara. Eulaia, que ela gerou Evanuel. Logo, ela era tia de um que se chamava Edilardo, que infelizmente faleceu. O outro que chama-se Givonaldo. O outro que se chama Etevalso. Tudo isso é da minha família, viu, irmãos? Não estou brincando, não é parábola, não, viu? Gildásio também, ela era tia de Gildásio. Por fim, era irmã de Sebastiana. Não, Salustiana. É difícil ou não é? E eu vou parar por aqui, senão você vai falar que eu estou falando em outras línguas. É língua baiana isso aí. Deixa isso quieto. Lucas capítulo 2, versículo 36. Vamos lá. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 37, do versículo 2, do capítulo 2 de Lucas. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu quebrei algumas vírgulas aqui, porque a gente precisa encerrar. Deixa eu falar aqui uma coisa. Ela era casada de apenas 7 anos, morreu o marido. Ela viveu com o marido 7 anos, morreu o marido. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi orar para ter outro marido. Foi isso que ela fez? Ela foi se dedicar demais a ser a dondoca da cidade, a viúva mais chique que já existiu na cidade de Jerusalém. Ela foi isso que ela fez? Não, da tribo de Aser. Da tribo de Aser, ela entende então o que é verdadeira felicidade. Se ela teve um marido, Deus assim o levou, ela entende. Deus é a felicidade. Ela ouvia falar do Messias, que era Jesus, que ia vir. Ela se dedicou de fato a essa mensagem, a esperar o Messias prometido, e ela falava para todo mundo de Jesus. A Bíblia fala que essa aí, onde a gente leu, que essa mulher aí, essa viúva, ela se dedicava
as coisas de Deus. Sabe por quê? Da tribo de Aser, uma mulher nascida vem demonstrar no Novo Testamento que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Ela viu o Senhor Jesus. Ela conheceu o Senhor Jesus. Lá em Jerusalém, ela conheceu essa mulher. Que coisa extraordinária. Eu entendo que, por que a Bíblia quer falar de Ana? Por que Deus quer falar de Ana para nós? Porque se fosse muitos de nós iríamos procurar a felicidade em um outro lugar. Ela era muito jovem. Ela só tinha acabado de casar. Obviamente a Bíblia fala que ela já é avançada de idade naquela época. Mas olha só, a Bíblia fala nessa época que ela era avançada de idade. Mas há anos atrás ela foi casada. Somente há 7 anos. Então, durante todo esse tempo, ela se dedicava a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. E falo diante do Espírito Santo, pela boca do próprio Espírito Santo. Se você não se dedicar a Deus, você não vai ser feliz. Você só vai ser feliz se você se dedicar a Deus. A fonte está lá. E depende de você ir até lá para recorrer ao recurso que você precisa. A felicidade, a fonte é Deus. Atire aqui a primeira pedra quem acha que Jesus era infeliz. Dê um grito aí bem forte a pessoa que acha que Jesus era descontente. Com a sua vida, com a própria vida que tinha, porque ele estava perto de Deus, que ele servia a Deus. Eu tinha uma palavra para você, e a palavra é essa: você só vai ser feliz quando você estiver buscando a Deus. Fora isso, amiguinho, amiguinha, a gente se vê pelas ruas, a gente se vê aqui na igreja. Se você não estiver buscando a Deus, você vai ser infeliz. Porque o diabo vai conseguir colocar em você coisas, excessos, vontades, além do que é o próprio desejo do seu coração só. Busque a Deus. E você vai ser feliz. Fica de pé no seu lugar, por favor.